Glória a Deus. O texto de hoje vai ser Juízes 20. Então saíram todos os filhos de Israel, e a congregação foi convocada como um só homem, desde Dan até Berseba, juntamente com a terra de Gileade, diante de Jeová, em Mispa. De modo que se apresentaram os chefes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, perante a assembléia do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que portavam espada. E os filhos de Benjamim souberam que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. E os filhos de Israel disseram: Dizei-nos como foi feita esta maldade. E o levita, marido da mulher que fora assassinada, respondeu-lhes, dizendo: Eu cheguei a Gibeia, que pertence a Benjamim, eu e a minha concubina, para alojarmos-nos. E os homens de Gibeia se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, com a intenção de matar-me, e violentaram a minha concubina, de modo que morreu. E eu tomei a minha concubina e a cortei em pedaços, e os enviei por toda a herdade de Israel, porquanto fizeram execrável lascívia e vilipídio em Israel. Eis que aqui estáis todos, os filhos de Israel. Dai agora o vosso conselho. E todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem voltará à sua casa. Isto é o que agora faremos a Gibeia. Subiremos contra ela por sorteio. E tomaram os 10 homens de cada centena de todas as tribos de Israel, e 100 de cada milhar, e 1.000 de cada 10.000, que providenciaram alimento para o povo, para que, chegando a Gibeia de Benjamim, tratem conforme a infâmia que ela cometeu em Israel. De modo que todos os homens de Israel foram convocados contra esta cidade, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que haveis feito? Portanto, entregai-nos aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeia, para que os matemos e extirpemos este mal de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram escutar a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. E os filhos de Benjamim saíram de suas cidades e se reuniram em Gibeia, para enfrentarem em batalha os filhos de Israel. E os filhos de Benjamim que saíram de suas cidades somavam, nestes dias, 26.000 homens que portavam a espada, afora os habitantes de Gibeia, cujo número era de 700 homens escolhidos. Toda esta gente, incluindo os 700 homens escolhidos, canhotos, cada um podia atirar pedras com uma funda a um fio de cabelo sem errar um tiro. E os homens de Israel foram de Benjamim. Chegaram a 400.000 homens que portavam espada, todos eles eram homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e pediram conselho a Deus, dizendo: Quem de nós irá primeiro para pelejar contra os filhos de Benjamim? E Jeová respondeu: Judá subirá primeiro. Então os filhos de Israel se levantaram pela manhã e acamparam-se contra Gibeia. E os homens de Israel saíram para pelejar contra Benjamim, e se levantaram contra eles em ordem de batalha junto a Gibeia. Mas os filhos de Benjamim saíram de Gibeia e
destruíram naquele dia 22.000 homens de Israel, lançando-os por terra. E todo o povo dos homens de Israel se animou, e se puseram outra vez em formação de batalha no mesmo lugar onde haviam estado no primeiro dia. E subiram os filhos de Israel e clamaram a Jeová até a tarde, e consultaram a Jeová, dizendo: Devo entrar em batalha outra vez contra Benjamim, meu irmão? E Jeová respondeu: Subi contra ele. Então saíram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no segundo dia, e os de Benjamim saíram ao encontro de Israel desde Gibeia no segundo dia, e destruíram novamente dentre os filhos de Israel 18.000, todos entre os que portavam a espada. Então subiram todos os filhos de Israel, ou seja, todo o povo, e chegaram a Betel, e choraram, e assentaram-se ali diante de Jeová, e jejuaram neste dia até a noite. E ainda ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas a Jeová. E os filhos de Israel perguntaram a Jeová, porquanto naqueles dias a arca do pacto de Deus estava ali. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, que servia nesses dias, dizendo: Devo ir outra vez em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo desistir? E Jeová respondeu: Subi, porquanto amanhã o entregarei em tuas mãos. Então Israel pôs emboscada contra Gibeia ao seu derredor, e os filhos de Israel subiram contra os filhos de Benjamim no terceiro dia, e se puseram em ordem de batalha contra Gibeia, como nas outras ocasiões. E os filhos de Benjamim saíram contra o povo, e, distante da cidade, começaram a ferir e a matar o povo, como nas outras vezes, no campo, pelos caminhos, dos quais um sobe a Betel e o outro a Gibeia, ao redor de 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão abatidos diante de nós como no princípio. Mas os filhos de Israel diziam: Fujamos e atraiamo-nos para que se afastem da cidade, em direção aos caminhos. Então se levantaram todos os homens de Israel do seu lugar e se puseram em formação de batalha em Baal-Tabor. E os homens emboscados de Israel saíram do seu lugar, isto é, das cavernas de Gibeia, e viram contra Gibeia 10.000 homens escolhidos de todo o Israel. E batalha foi renhida, mas elas não sabiam que o mal já estava próximo deles. Então Jeová feriu a Benjamim diante de Israel, e os filhos de Israel exterminaram de Benjamim naquele dia 25.100 homens, e todos portavam espada. Assim os filhos de Benjamim foram abatidos. Os homens de Israel deixaram Benjamim sair da cidade, porque confiavam nos homens emboscados que haviam colocado contra Gibeia. E os homens emboscados se apressaram e avançaram contra Gibeia. E os homens emboscados entraram e feriram toda a cidade ao fio da espada. Havia um acordo entre os homens de Israel e os homens emboscados, de que estes feriam subir uma grande fumaça, quando já estivessem dentro da cidade. Os homens de Israel já recuavam na batalha, enquanto Benjamim começava a ferir e a matar os homens de Israel, ao redor de 30 pessoas, quando diziam: Certamente estão abatidos diante de nós, como nas primeiras batalhas. Então, quando a fumaça começou a subir da cidade, os benjamitas olharam para trás, e eis que, na cidade, elevava-se a fumaça rumo ao céu. Assim os homens de Israel viram, e os homens de Benjamim ficaram assombrados, porquanto viram que o mal já lhes alcançara, e deram as costas diante dos homens de Israel,
e tomaram o caminho do deserto. Mas a batalha seguiu arduosamente atrás deles, e os que saíram da cidade o exterminaram no meio dos homens de Israel. Então rodearam os benjamitas e os peregrinos, e os alcançaram diante de Gibeá, em direção ao oriente. E caíram os benjamitas 18.000 homens, todos homens valentes. E os demais recuaram e fugiram, rumo ao deserto, até a rocha de Rimon, e caíram deles, nos caminhos, outros 5.000 homens. Da mesma forma, perseguidos até Gindom, caíram deles outros 2.000 homens. De maneira que todos os que caíram daquele dia de Benjamim foram 25.000 homens que portavam espada, todos eles homens valentes. Mas 600 homens recuaram e fugiram para o deserto, até a rocha de Rimon, e viveram na rocha de Rimon 4 meses. E tomaram, então, os homens de Israel sobre os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, tanto o povo de cada cidade como até os animais e tudo o que encontraram, e todas as cidades que encontravam também ateavam fogo. Glória a Deus, né? O texto aqui já mostrou o que aconteceu, né? Desde do que aconteceu com o levita lá e o negócio. A gente vai ver aqui no começo do capítulo que realmente o que aconteceu foi o que a gente presumiu no começo do capítulo 18 lá, que a mulher dele realmente havia morrido, e aqui a gente confirma aqui, a mulher dele realmente foi estrupada até morrer, ela morreu, né? Que nem no texto aqui fala que, deixa eu ver só o versículo aqui, tá, o 4 que fala assim: e o levita, marido da mulher que fora assassinada, respondeu-lhes dizendo: eu cheguei a Gibeá e permaneci em Benjamim com a minha concubina, coisa e tal, tatatá. Vai lá e depois ele chega e fala assim: e cercaram a casa de noite, com a intenção de matar-me, e violentaram a minha concubina, de modo que morreu. Aí aqui fica bem claro que ele já, primeiramente, ele mente, porque ele não quer assumir, vamos colocar assim, a vergonha do que os caras queriam fazer com ele, porque na verdade eles não queriam a mulher dele, mas sim queriam estrupar o levita. Aí ele fala que na verdade eles queriam matar ele, porque ele não queria falar que os caras estavam atrás dele e não da mulher dele. Então ele colocou que ele mentiu a favor dele, falou assim: não, os caras queriam me matar e queriam abusar da minha mulher, para não falar que foi ele na verdade que jogou a mulher dele para ser abusado, o que foi uma coisa terrível. Ele não devia ter feito isso, uma coisa terrível demais, né? Aí, para não queimar o filme dele, ele simplesmente chegou lá e fez isso. Aí o que acontece aqui, né? Ele pega, mente. Aí o povo chega lá e fala assim: não, a gente vai resolver isso de um jeito, né? A gente vai resolver. E vai ficar assim. A gente vai lá, vai cercar a cidade. Na hora que a gente cercar a cidade, o povo lá vai entregar os criminosos que fez isso. A gente vai pegar os criminosos e simplesmente vai pegar e vai matar eles. Só que não acontece isso. Os benjamitas não aceitam, porque eles estavam tudo na patota e eles não vão entregar o cara que estava fazendo as coisas erradas. O que é uma coisa que não deve ser feito, porque o cara estava errado. Eles tinham que entregar o cara para morrer, os caras que fez isso. Mas eles não entregam. Então os caras falam: se vocês não entregar, a gente vai destruir tudo. Aí os levitas simplesmente, os benjamitas, chamam a briga. Não, vem então, se vocês quiserem. A gente não tá nem aí, a gente vai brigar. Aí eles vão lá e brigam. O que acontece? Eles pegam e vão fazer guerra. Só que o que acontece? O povo chega e ele está com 400.000. Os levitas estão só com 26. Os caras pensam: a gente vai lançar sorte aqui, vão levar só uma tribo lá e vai resolver. Só que os caras não buscam primeiro pegar a orientação do Senhor, né? Então eles vão lá, pega
e vai e pergunta assim, quem de nós aqui que deve subir primeiro? A gente vai lançar a sorte aqui e pergunta pro Criador, qual desses aqui que vai subir primeiro para acabar com aquele cara que vai ser facinho? Aí eles vai lá, o Criador fala, manda Judá, sobe primeiro, vai lá, toma o pau. Depois eles vai lá, pergunta de novo, o Criador vai lá, sobe contra eles, eles vai lá, toma pau de novo. Aí os caras ficam indignados e não entendem. Aí os caras começam a pensar, o que, que a gente fez de errado para o Criador não tá ajudando a gente? É o simples fato. Eles chegam lá, jejuam, choram, oferecem holocaustos de ofertas, aí sim eles vão diante lá do Criador de novo, e aí o Criador fala, aí podem subir, que eu vou entregar eles nas mãos dele. Por quê? Porque primeiramente Deus estava sendo sarcástico, porque o povo, eles não estavam com o intuito de, vamos supor, buscar a Deus, porque o povo também estava desviado. Então Deus primeiramente deixa eles se lascar para mostrar o quê? Primeiramente, vocês têm que ver as coisas comigo, não é pegar e agir da maneira que vocês querem. E segundamente, já está na hora de vocês começar a fazer um conserto. Então eles têm que pagar um preço para ter essa vitória, mesmo com os 400 mil. Até porque não tinha como eles fazer os 400 mil atacar a região de Benjamim. Ia ser uma coisa muito complicada para eles controlar 400 mil homens para atacar uma região. Então eles tinham que minimizar um exército menor para conseguir controlar, para conseguir atacar. Só que nisso eles estavam tomando pau. Mas eles vão lá, pegam a orientação do Criador e vão lá e conseguem depois. Que eles pagam o preço, né? Começa a jejuar, oferece os trem. Aí vai lá, Deus vai lá e abençoa para eles ir lá e, né, tirar o mal de Benjamim. Porque Benjamim realmente precisava tomar umas pauladas, porque estava agindo de maneira totalmente errada e nem queria saber do eterno. Isso é muito errado. Estava agindo de forma muito contrária ao que o Criador queria que eles agissem. Então, ele foi lá e ajudou o povo. Ele simplesmente chega lá, faz uma emboscada, vai lá, começa a perder de novo, que nem estava perdendo, pega, atrai os caras saem da cidade, um outro grupo chega por trás, invade a cidade, queima a cidade. Aí depois, na hora que os benjamitas veem que a cidade está queimando, outro grupo chega, mata eles, começa a matar eles e no final só fogem uns 600 caras e eles vão lá e queimam todo o estado de Benjamim, porque cada tribo lá de Benjamim representava um estado, né, da nação de Israel. Representava um estado. E queima aquele estado inteiro, só sobra 600. Que aí a gente vê o que? Toda ação traz consequências. Por que isso aconteceu? Porque o povo de Benjamim estava totalmente afastado da palavra de Deus. E isso é muito errado. E como eles estavam afastados do Criador, aconteceu isso. Eles foram praticamente exterminados, aniquilados. Porque não conseguiram abrir mão dos seus desejos para servir o Criador e consentiam em fazer essas coisas erradas. Eles estavam pior que Sodoma e Gomorra. Porque eles estavam tipo assim, eles não iam entregar ninguém que fez as coisas de errado. Eles concordavam com as atitudes, ou seja, tipo assim, eles adulterou, matou, fez coisa de errado, mas a gente não tá nem aí. Está certo de matar mesmo, estrupar, violentar. A gente gosta disso aqui mesmo. A gente não vai entregar ninguém para vocês, não. Eles é do nosso time, da nossa patota. Aí eles vão lá e são praticamente exterminados. E isso por quê? Porque eles cometeram um pecado. E não só um pecado deles em si, porque na verdade o primeiro pecado ali, se a gente for olhar, é culpa do levita. Porque ele desmembra a mulher dele e manda para as tribos, falando, os caras violentou e matou minha mulher. Beleza. Só que aqui, eles só violentaram a mulher dele porque ele pegou e julgou a mulher dele, porque não amava a mulher dele. Então, tipo assim, ele busca vingança de uma mulher que ele nem amava. Ele só queria ver o circo pegar fogo. Então esse cara também está totalmente errado. Porque ele nem sequer se deu o trabalho de proteger a mulher dele. Ele julgou a mulher dele, prova que ele nem amava a mulher dele. Aí foi lá na hora que ele perdeu a mulher, como uma criança que vê um brinquedo quebrado, ficou revoltado. Que a mulher tratava a mulher dele como um brinquedo, para julgar ela lá assim, e não tá nem aí, a mulher dele não valia nada. Pegou, julgou a mulher lá, simplesmente foi lá, julgou a mulher, morreu. Depois ficou bravo, foi lá e quis descontar.
Aí espalhou para todo mundo o que os outros fez, foi lá e por conta dele uma tribo quase foi exterminada. E não só por culpa dele, mas também por culpa dos benjamitas. Aí a gente vê o que? Novamente falando. O perigo do povo estar sem a lei de Deus. É muito sério o fato das pessoas viverem sem Deus, viverem sem a lei de Deus. Sem a orientação de Cristo, o povo perece, o povo se destrói. E é isso que a gente está vendo. Aconteceu uma guerra civil por conta da falta da lei de Deus. E detalhe, a Bíblia estava lá, o povo não lia porque não queria. O povo não fazia as obrigações dele. Por quê? Porque o povo precisava de o quê? De uma liderança. O que é totalmente errado nos dias de hoje. Porque eu não estou falando de liderança de alguém para te aconselhar, mas o fato que, tipo assim, eles tinham a liderança em si. A liderança deles eram sacerdotes que estavam lá para instruir eles, só que o povo não queria saber disso. Eles queriam uma liderança o quê? Política. Eles queriam um rei que falasse: a gente vai agir assim, assim, assado, porque a gente quer ser igual a todo mundo, que é outro erro. Aí por conta disso que eles queriam ser igual a todo mundo, já que eles não tinham um rei coisa e tal, eles viviam do jeito que queriam. Isso está errado. Eles tinham que, primeiramente, eles já tinham um rei que era Cristo. O Criador já estava lá, ele era o rei deles, só que eles não queriam aceitar isso. Segundo lugar, eles tinham a orientação dos sacerdotes, que eram os melhores líderes que eles podiam ter. Eles tinham juízes para julgar eles. E mesmo assim o povo vivia sem pé nem cabeça no mundo da lua. Por quê? Porque não queria Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa falta de Bíblia gera guerra, gera destruição. E a gente está vendo aqui, estudando esses capítulos aqui, o que? O povo sem Bíblia é destruído. O povo sem Bíblia só faz coisa errada e só traz BO para todo mundo. Então, se você está sem Bíblia, arranje uma, comece a ler e se dedicar a ela. E que Cristo abençoe a cada um de vocês.